Então, vamos lá novamente, né? A gente vai falar que, para a gente falar de computação gráfica, a gente tem que falar do básico, né? Então, quando a gente fala de computação gráfica, ou a gente está falando de pegar uma cena real, tá? E essa cena real, eu consegui de alguma forma representar ela no ambiente computacional, né? Então, aqui, ó, cena real representada em ambiente computacional. Ou eu estou falando de conseguir pegar algum modelo de representação computacional e fazer com que esse modelo seja visualizado por seres humanos. Né? E quando eu falo disso aqui, gente, não necessariamente partiu do real e foi, né, para o computacional e voltou. Porque pode ser que isso aqui foi criado computacionalmente. Né? Eu posso ter uma coisa que é sintetizada, eu posso ter uma coisa que não é real. Eu posso ter uma coisa que é capturado, tá? Não porque quando a gente fala de visão humana, né, do sentido da visão, a gente está falando de conseguir distinguir luz e sombra, né? A nossa visão, ela é exatamente a nossa capacidade de captar luz e sombra, né, em três diferentes espectros, processar essa luz e sombra que é captada, transformar em pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos formam para a gente aquilo que a gente vê, né? Então, se a gente fosse partir aqui para uma viagem mais filosófica, ninguém pode afirmar que todo mundo vê a mesma coisa ou vê igual, né? É muito engraçado porque a gente ganha conceito das coisas. Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são daltônicas, ou seja, não enxergam, né, determinadas cores durante décadas e acreditam que aquilo que eles enxergam, por exemplo, é o verde, tá? Porque deram aquele conceito para ele, né? Ele está vendo outra coisa que é verde, tá? Então, ele só vai perceber que ele tem essa deficiência no futuro, de que ele fizer um teste específico, né? Então, a gente poderia partir para esse ponto mais filosófico, né, que não é o nosso intuito, mas é muito difícil a gente afirmar, né, a questão do que a gente enxerga. E eu acho legal o ambiente computacional, ele nos dá isso. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, onde que eu estou aqui agora, eu estou trabalhando com duas telas. E a diferença de cor de uma tela para outra é muito grande, né? Então, tipo assim, pô, qual que seria a real cor que eu quero, né, utilizando aqui, tá? Então, né, isso é muito comum, né? Se eu migrar aqui de um para outro, aquilo vai mudar. Então, é até difícil eu falar qual que é aquela cor específica que eu estou me dirigindo, beleza? Então, para a gente trabalhar, né, a questão de computação gráfica, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que é organizada, né, ou qual que é a estrutura básica de uma imagem digital. Alguém se arriscaria a responder isso aqui? Pô, assim, eu colocaria como tipo um mapa de pixels. Pelo menos as imagens antes da compressão são basicamente um mapa de informações de três canais, né? Show. Então, né, é um mapa de pixels. Né? E aqui, né, você até citou, geralmente em três canais. Né? Por que eu pus geralmente, né, Bruno? Porque se eu for imprimir esse cara, geralmente eu vou imprimir ele em três canais? Não, você vai quatro. Em quatro ou cinco canais, né? Gente, isso é legal, porque assim, eu não sei, mas eu antigamente eu imaginava que uma foto de satélite era uma mega máquina fotográfica que tirava uma foto lá de cima, né? Eu não sei se muitos de vocês imaginam isso. Alguém já parou para imaginar o que é uma foto de satélite?
Quando eu falar máquina fotográfica, eu estou imaginando 15 anos atrás, tá? A hora que eu falo assim, ó, o satélite tira foto. Eu falei, não, é uma máquina muito grande, né? São várias fotos juntas, podem ser, né? Mas podem não ser, tá, Leonardo? É algumas coisas que a gente vai discutir aqui, né? Sensor infravermelho é uma das coisas que o sensor infravermelho é também, né? E isso é muito massa, né? Ano passado, acho que foi ano passado, né, que teve aquela nuvem de gafanhotos que ganhou a previsão do tempo dos Estados Unidos, né? Não foi essa nuvem de agora, desse ano, não, mas foi a que o povo da previsão ficou louco, porque se você olhasse pelas imagens, via uma tempestade violenta, mas todo o resto falava que não era, né? A foto do buraco negro, muito interessante também. Vocês já imaginaram o tamanho da máquina, né? Imagina o tamanho da lente da máquina para tirar foto do buraco negro, cara. Alguém já parou para pensar nisso aí? Depois a gente vai ver isso aqui, tá? Mas a definição do Bruno aqui foi bem legal, né? Do mapa de pixels. Exatamente. O que eu mudaria aqui, tá? Vou colocar de forma genérica, né? O canais, beleza? Ela pode ser de 1 a N canais. N quantos, né? Aí é N mesmo, tá, gente? A gente vai ver isso principalmente quando a gente falar de foto satélite. Então aqui, né, já foi uma informação legal. Alguém mudaria, tá? O termo mapa de pixels, né, para alguma outra estrutura, aí alguém mudou aí, né? O João Lucas aqui. Pessoal, eu acho que seria um conjunto de coordenadas também, né? Quando você mexe lá no Core, você mexe basicamente a base lá é plano cartesiano, x, y. Show, Então, né? XY. Então, o que rola? Coordenadas. Por que coordenadas? Porque a gente está falando de matriz, né? Não matrix. Coloquei matrix aqui, né? O João colocou matrix, eu coloquei matrix também. Está falando de uma matriz, beleza? Então, no Corel, eu uso coordenadas x e y. Mas se eu estiver utilizando uma ferramenta 3D, que coordenada que eu uso? você é x, y, z. XYZ. Aí o meu conceito de pixel já não é mais pixel, né? Eu já tenho V na frente do pixel, tá? Porque eu falo de volume, tá? Então, eu posso falar, né, que é uma matriz de pixels, tá? Aí, né, não, a gente vai ver que não é uma matriz, na verdade, tá? Geralmente com N canais, né? Coordenadas que podem ser inicialmente em 2 ou 3 coordenadas. Por que eu coloquei inicialmente, gente? Eu posso perfeitamente, né, inserir aqui mais dimensões, tá? Eu posso querer trabalhar uma imagem, né? E o cinema faz muito isso, né? A animação faz muito isso, que é pôr uma coordenada a mais, por exemplo, que é a coordenada tempo. Né? Então, imagine, eu estou com uma cena, né? E naquela cena eu tenho alguém lembrando de determinado ponto do passado naquele mesmo local. Então, naquele mesmo local, eu consigo pôr uma, né, já que eu estou sintetizando as coisas, eu consigo pôr uma quarta coordenada, que é o tempo. Tá? E posso pôr, né, a quarta e a quinta, eu posso pôr o passado e o futuro, né, e posso aí fazer N coisas, né? Principalmente quando a gente está falando de realidade aumentada, né? Que é também uma realidade, é uma coisa que a gente está usando hoje, né? Esse fundinho aqui meu que é realidade aumentada. Né? Eu posso estar usando para coisas simples e posso estar usando para coisas aí extremamente úteis. Tá? Imagina, não sei se vocês já viram hoje, mas, por exemplo, o ensino na área de saúde
tem utilizado muito esse tipo de recurso, né? Antigamente o pessoal tinha que ir lá pegar rato, sapo, né? Abrir os animais, isso hoje já nem é mais, né, aceitável aí pela questão, né, Hoje não, hoje você consegue ter uma aula de uma cirurgia cardíaca e manipulando, né, o coração ali, utilizando recursos, né, aí combinado, tá? Robótica com computação gráfica e por aí vai. Mas para a gente, né, é muito importante isso aqui, ó. Uma imagem, ela sempre. Vamos imaginar primeiro em 2D, tá? Não vamos esquentar com 3D por enquanto, não. Ela sempre vai ser uma matriz, né? Ela sempre vai ser uma matriz, tá? Não necessariamente uma matriz, ela sempre vai estar no modelo matricial, e a gente vai ver que, na verdade, uma imagem, né, quando eu estou falando muitas vezes de pixels, eu estou falando ali de várias matrizes sobrepostas. Né? A mais comum, quando a gente está tratando de imagens que representam um ambiente real, é a gente falar de matriz, né, de 3 matrizes sobrepostas, que é o que a gente comumente chama de pixel. Tá? O pixel, ele seria, né, eu gosto muito de dar esse exemplo aqui de pixel. Opa, peraí que eu sempre... Olha para vocês verem aqui, ó. Né? Alguém aí saberia me falar? Isso aí são LEDs, não são, não? Isso são LEDs. Isso são LEDs. Né? Isso é um painel de LED. Mas esse painel de LED, ele não forma, não necessariamente esse, né? Mas ele não pode formar essa imagem aqui. Isso aqui também não é um painel de LED? Então olha para vocês verem, né? Por que eu estou indo lá no painel de LED, gente? É uma coisa, pelo menos eu tenho, né, mais facilidade de enxergar o pixel aqui do que enxergar ele no conceito computacional. Tá? E é interessante porque eu perguntei, né, sobre o RGB. Não sei nem se alguém falou, né, do RGB. Alguém falou? O que é o RGB? As cores principais aí para gerar a imagem digital, né? O red, vermelho, o verde, green e o blue e azul, né? Exatamente, né? É uma das formas que a gente tem para formar imagem quando o meu dispositivo de formação de imagem, né, é um dispositivo que forma a imagem a partir da luz. Né? Quando ele usa a luz como a fonte principal geradora. Porque quando eu não uso a luz, quando eu uso a sombra, eu geralmente troco esse padrão. Né? Geralmente ele não é o RGB, porque essas 3 cores, quando combinadas, né, a gente consegue gerar, tá, um número muito grande de novas cores. Né? Então, se eu olhar esse painel de LED que está aqui, ó, eu vou perceber que ele, né, é um monte de combinações de LEDs sempre seguindo a mesma sequência aqui, ó. Azul, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde. Né? E a gente vai ver que sempre vai ser assim. Tá? Azul, vermelho e verde. E por que eu estou usando aqui o painel, né, de LED? Porque o painel de LED ele é legal porque se você olha ele de muito perto, mesmo esses painéis com uma resolução melhor, né, você vê isso aqui. Esse exemplo que eu peguei foi um painel toscão, né? Foi um painel assim, extremo, mas esse outro painel aqui, né? Dependendo da distância que eu olho para ele, eu não percebo que a gente está falando de vários caras, né? Várias combinações aqui
de azul, vermelho e verde. Tá? Qual que é a diferença, né? O tamanho de cada LED do painel, os LEDs são bem menores e eles estão bem mais próximos. Então, o meu olho não consegue ver qual está aceso, qual está apagado. Né? E a intensidade que eu dou de cada cor vai formar cores diferentes, porque o meu olho ele transforma luz e sombra em pulsos elétricos, né? E esses pulsos elétricos é que são transformados na imagem que a gente enxerga, né? A imagem que a gente enxerga é uma imagem sintetizada pelo cérebro, assim como eu tenho a imagem sintetizada pelo computador. Então, o pixel, né? Ele é cada pontinho desse aqui, ó. Tá? Cada pontinho desse aqui. Agora, gente, né, é lógico, imagina só, eu posso ter um painel nesse formato que está aqui, tá? Onde que eu tenho 3 LEDs, cada um de uma cor. Mas se eu tivesse um único LED, em vez de 3 aqui, ó, cada LED tivesse a capacidade de emitir as 3 cores na mesma intensidade, provavelmente a imagem que o meu olho perceberia seria uma imagem de uma qualidade muito melhor, não seria? Conseguiram entender o que eu falei? Joinha, se conseguiram ou não joinha? Entendeu? Né? Então, assim, quanto menor o pixel e quanto menor o espaço entre eles, né, melhor vai ser a resolução da minha imagem. É o que a gente faz com o monitor. Né? O meu monitor, eu tenho uma área fixa. O que eu posso mexer nele? A quantidade de linhas e colunas que ele vai exibir, que é a dimensão dele, a quantidade de pixels, não é? Quanto maior for o número de pontos que eu coloco, melhor fica a resolução da minha imagem. Tá, isso aqui vai ser a base, né, para um monte de coisas que a gente tem que falar. Tá, gente? E o RGB, por que o RGB também, tá? O nosso olho, né, a nossa estrutura fisiológica, ela é composta por sensores, né, que capturam essas 3 cores, tá? Intensidades diferentes, né? A intensidade que a gente menos consegue captar é o azul, a que a gente mais consegue captar é o vermelho. E, além disso, a gente tem a visão principal e periférica, uma que pega a luz, outra que pega a sombra, né, os vultos. E esses modelos, eles reproduzem isso daí, tá? Então, por exemplo, quando eu falo, né, que uma imagem ela é VGA, que foi uma outra pergunta que eu fiz aqui, ó. Alguém sabe me falar qual que é a informação que está vindo embutida nisso aqui? Eu não entendi a pergunta, professor. Repete, por favor. Essa número 4 aqui, ó. O que quer dizer que é uma imagem VGA? Que informação que vem embutida quando eu falo que uma imagem é VGA? Ela está dentro de uma matriz, uma matriz visual. Toda imagem vai estar dentro de uma matriz. Professor, não seria um padrão, não? Não seria um padrão? Sim, VGA é um padrão, mas um padrão que determina o quê? VGA analógico, DPI digital. E aí, o que o VGA determina? Eu acho que ela tem também a definição da resolução máxima, não é? Ela define, né, a dimensão da matriz, tá? Então aqui, ó, né?
VGA é a sigla para Video Graphics Array, ou matriz gráfica para vídeo em português, que identifica o padrão de displays gráficos desenvolvido pela IBM em 86 e usado pela primeira vez no ano seguinte, com a linha de computador pessoais IBM PS2. Professor, Oi. a questão de pixels não estaria ligado mais em imagem digital e VGA não seria mais imagem analógica? Não, porque quando a gente fala que algo é digital, tá? Quando a gente fala que algo é digital, o que a gente está falando? A gente está falando que os valores, eles são muito bem definidos, tá? Então, muitas vezes a gente confunde achando que digital falando que está representado em binário, não. Ele tá falando o seguinte, meu rádio é digital, então isso quer dizer o quê? Que as frequências dele são muito bem definidas, o intervalo de frequência. Diferente do analógico, que eu consigo ir fazendo ajustes, né? E o ajuste vai depender da qualidade do meu rádio. Tá? Então, repara assim, no rádio digital, né? O que eu tenho entre uma frequência e outra de rádio é fixo. Na TV digital, a mesma coisa. Na TV analógica, né, eu tinha um pininho lá que eu ficava regulando ele, que era um ajuste fino, né? E como o sinal também era um sinal que ele vinha com algum tipo de perda, eu conseguia fazer um ajuste do que eu estava tendo de deformação naquela onda. Tá? Então, o VGA, né, se eu pegar o próprio computador, ele já vai trabalhar com a questão digital aí, tá? Professor, por exemplo, o Full HD, a gente comenta que a dimensão da imagem é mais ou menos 1080 por 1920. Beleza. É como se fosse isso para o VGA também, não é? Só que o VGA Exatamente. com tamanho menor. Exatamente. Quando a gente fala, a gente está falando o quê? Quais são as dimensões das matrizes, né? Que não quer dizer muita coisa, tá? Porque, não, desculpa, me expressei mal. Só essa informação, ela não me diz muita coisa, né? Tanto que uma máquina chamada TechPix fazia isso muito bem. Ela vendia o produto dela que era horrível, falando que ela tinha uma característica técnica muito boa. Foi mal apagar, tipo, acho que o pessoal... Então, né, igual você citou aí Você falou de qual mesmo? Desculpa. Eu falei do Full HD. O Full HD. Né? Então, você está falando o tamanho da matriz. Só que você está falando, olha, no meu espaço de tela, eu tenho tantos pontos. Tá? Então, né, se eu imaginar isso daí, quanto maior for a tela, em teoria, pior vai ser a imagem, porque os pontos eles vão estar no espaço maior, né? Então, assim, se eu pego uma TV 42 polegadas, né, que eu coloco dentro dela o mesmo número de pontos, então, por exemplo, o VGA é 600 eu sempre confundo, 680 por 420, né? Vamos pegar aqui a resolução VGA aqui. Professor, é 640 por 480. 640 por 480. Né? Se eu pego o 640, o 800 por 600 é o Super VGA. Se eu pego o 640 por 480, imagina uma matriz, né, de pontos, e põe numa tela de 10 polegadas, se eu colocar numa tela de 20, cada pontinho meu ele vai ter que ser muito maior. Né? É o que acontece nesses visores aí de LED. Tá? Então, alguém aqui mexe com fotografia digital? Então, eu trabalho com design, né? E aí eu faço muita peça para WhatsApp, por exemplo. E aí a gente usa essa peça do WhatsApp, você pode abrir tanto no computador como no celular. E aí o padrão que a gente usa é esse Full HD, que é de 1080 por 1920. 1080 por 1920. Então, eu vou fazer uma afirmativa aqui, né? E quem acha que minha afirmativa é verdadeira, levanta a mão. Quem não acha, não levanta. Sempre que eu for tirar uma foto digital, quanto maior for a resolução da minha máquina, melhor é. Isso é verdade ou isso é falso?
quanto maior for o número de megapixels que eu tiro na minha foto. Pensando sempre na mesma máquina, tá? Para não ter a diferença de máquina, né? Alguém acha que sim? Todo mundo acha que não? Né, o Douglas falou que depende do número de pixels por polegada, né? Não, partindo sempre do mesmo sensor. Né? A gente vai ver que depende, né? O que manda a câmera. Tá, eu tô falando sempre da mesma câmera aí. Sempre a mesma. Porque imagina o seguinte, né? Tem aquela câmera daquele celular lá dos chinesinhos lá, que é a câmera dele, né? Tira foto, acho que até da Lua. Toda foto, se eu não tivesse limitação de espaço, né? Será que era interessante eu tirar todas as fotos nessa resolução máxima que tem? Pessoal, acho que não, porque se você pode depois aumentar os pixels da imagem, tem essa necessidade, tem? Ou não tem nada a ver? Tem a ver, tem a ver. Mas essa questão É dos porque pixels não pode aumentar. é como se você pegasse um pixel e derivasse ele em mais pixels. Pra você ter uma resolução melhor. Não, Tipo, depende. Você não pode aumentar a imagem totalmente, assim. Você vai perder resolução se fizer isso. Isso. Aí que é a questão, Igor. Se eu aumentar a imagem, eu perco a definição. E se eu diminuir, eu perco a definição? não, você ganha. Diminuindo não. Hã? Diminuir você pode, só não pode aumentar. Será? Diminuir o resto também. Se você Vamos diminuir, você tem que fazer algum cálculo. Se você não diminuir para 50% exatamente, você não vai conseguir fazer 4 pixels virar 1. Eu tenho que fazer algum cálculo, né? Então, na verdade, tanto aumentar como diminuir, eu corro risco de perder. Ah, sim. Né? Eu corro risco de ter algo pior. Então, essa afirmativa ela não é 100% verdadeira. Por quê? Porque ela vai depender do objetivo, né? Porque eu tenho que imaginar o seguinte, eu estou tirando uma imagem que eu estou falando o seguinte, olha, uma imagem é uma matriz, né, de pixels, tá? Na prática, a RGB, elas são 3 a 5 matrizes de pixels. Depois a gente vai entender por que isso. Mas suponhamos que ela fosse só uma matriz de pixels. Vamos supor que a nossa foto é só em escala de cinza. Aí é verdade eu falar que ela é uma matriz só. Se eu coloco um número de pontos muito grande e quero representar aquilo depois numa área muito pequena, né, eu provavelmente não vou conseguir colocar todos aqueles pontos naquela área. É o que acontece com o monitor muitas das vezes, né? O monitor tem vezes que quando eu vou tentar pôr uma resolução acima do que o hardware suporta, ele me fala, olha, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho todos esses pontos de luz na minha área útil para representar, e quando eu reduzo demais a resolução, eu não consigo montar a imagem ali, porque a partir de um momento, quando eu começo a juntar esses pontos, né, e eu tenho que fazer esse cálculo para reduzir, igual alguém citou, não, eu tenho que reduzir na mesma proporção, né, porque eu tenho que conseguir fazer com que eles, senão eu distorço a imagem, né, se eu não reduzir em proporção similar, a imagem ela vai ficar distorcida. Eu não vou conseguir representar aquilo tudo que ali estava, e eu vou ter que escolher o que eu vou descartar, tá? Aí o Bruno lá nisso até falou, né? Antes de eu compactar uma imagem, ela é um mapa de pixels, né? Foi a definição que ele deu para a imagem digital. E, na verdade, a própria compactação da imagem, ela já é um modelo matemático, né, estatístico, para poder não representar todos esses pontos, tá?
Quem mexe com fotografia digital aí, se você pegar a imagem JPEG, né, e a imagem origem de uma máquina fotográfica profissional, você vai ver a diferença do tamanho do arquivo. Né? Algumas máquinas até te deixam você gerar as duas, tá? Eu antes me intrigava muito por que fotógrafo profissional anda com aquele tanto de cartão de memória. Né? Não sei se alguém já parou para pensar nisso aí. Já viu os caras trocam de cartão de memória toda hora? Eu falo, gente, não é possível. Eu tiro foto em 10 anos aqui na memória do meu celular, não acaba. O cara vai fazer um evento de 1 hora, toda hora ele está pondo cartão de memória novo, pondo cartão de memória novo, pondo cartão de memória novo. Por que isso, né? Porque a máquina, geralmente, ela vai guardar a informação na forma mais, digamos, raiz possível, que é essa matriz, né, toda proporcional. Depois o fotógrafo vai escolher o que ele faz para resolver aquela foto. Mas se ele quiser fazer um mega outdoor, por exemplo, ou quiser fazer uma impressão que vai estar exibido num prédio, né, um negócio realmente grande formato, ele provavelmente vai usar a imagem mais próxima possível dessa raiz que ele tirou ali. Né? Tanto que os nossos aparelhos aí, né, todos já usam algum tipo de questão que perde ali. Tá? Então, esses conceitos, ficou aqui, de 9 horas até agora, né, essas 4 perguntas, mudou alguma coisa que vocês tinham de conceito delas? Sim, evoluiu alguma coisa? Beleza. A gente vai continuar falando disso, tá, gente? Estou perguntando se evoluiu por isso, porque a gente vai continuar falando e à medida que a gente for falando, a gente vai inclusive ter que quebrar alguns paradigmas aí, né, em relação a matriz ser de 3 ou 4, aí a gente vai ver que vai depender do objetivo, né? A gente vai conseguir ver isso aí de uma forma bem diferente, tá? Então, agora, eu não sei se todos vão ter aí um ambiente, o meu exemplo aqui inicial está em Java, tá? Instalado na máquina, né? Igual eu adiantei para vocês, eu estou tentando fazer com que isso tudo seja online. Mas a gente tem um item aqui, ó, bit.ly/cg de computação gráfica, prática 01. E além desse aqui, a gente tem um outro cara aqui, que é prática 01/planilha. Então a gente tem 2 documentos aí, né? Esses 2 documentos vai nos permitir trabalhar um pouquinho a prática disso que a gente falou hoje, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui. Aqui, ó. Então, um documento é esse documento que está aqui. Opa, vocês são rápidos demais, velho. Postei ali, já está. Tem 8 aqui, o que é isso? Vocês estão mais rápidos que eu aqui, ó. Então, a gente tem um código aqui, né, exatamente para a gente ver na prática, tá? Essa questão da imagem antes da gente preocupar, né, em aplicar algum recurso computacional de otimização, principalmente na questão de espaço, né, para armazenamento, que são as compactações. Que aí entra o JPEG, entra o GIF, se for vídeo, né, entra o MP4, né, as suas formas de compactação. O segundo arquivo está sem acesso? Ah, tá, só tá por qualquer pessoa que pode ler. Beleza. Então aqui, gente, é só mesmo, né, para a gente reforçar esse conceito, tá? Então aqui, ó. As minhas imagens aqui, né, elas são imagens de 20 por 20, né? Alguém já deve ter visto isso. Essa aqui é 20 por 12, não, 20 por
ela é de 20 por 13, que são as minhas imagens. Elas não são 20 por 20 aqui no desenho. Mas na hora que a gente monta ela 20 por 20. E é legal, eu gosto sempre de fazer essa atividade, porque, inclusive, é uma técnica muito antiga que já era utilizada antes da gente ter a questão da representação digital, né? Que aí a gente vai conseguir entender os dois principais modelos de redimensionamento de imagem. Tá? Aí a gente vai entender, né? Você está compartilhando a tela? É interpolada. Opa, deveria. Aqui. Aqui, ó. Né? A planilha é essa planilha aqui, ó. Agora apareceu. Então, aqui, ó, quando eu quero desenhar alguma coisa, né? É muito normal ter uns negocinhos de criança que tem isso aqui, né? Esse quadriculado, tudo. E computacionalmente, quando a gente faz uma imagem, né? Que não tem um formato de compactação, é isso aqui que é a imagem mesmo, tá? E aqui também a gente vai conseguir ver, né, de uma forma muito objetiva as principais técnicas que a gente usa para aumentar e para reduzir a imagem, tá? Que basicamente é a interpolação e a amostragem, são as duas mais usadas aí, as duas mais básicas, né? Tanto que quando eu vou olhar a especificação de um sensor de captura de vídeo, né, ou de uma máquina digital, ou de uma câmera mais barata, provavelmente uma das diferenças dela para mais cara vai ser que uma vai ser interpolada, né? Ou quando eu uso, por exemplo, o zoom digital, provavelmente o zoom digital, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma interpolação daquela imagem para simular um recurso de zoom, né? Porque o zoom óptico realmente é utilizar um recurso de lentes, né? Para poder fazer aquele item. Então a gente tem essa planilhazinha e a gente tem aqui esse documento aqui, ó, né? Que é um código que monta exatamente aquele cara que está ali, tá? Como eu não sei se vocês têm aí o ambiente, quando a gente quiser, deixa eu ver se tem aqui. Passem os dados que eu pedi para o representante, que ele vai me passar e semana que vem a gente já vai ter acesso aqui ao ambiente e aí a gente já consegue ter o instalado. Mas o que a gente vai precisar, né, para fazer essas aulas aqui de software nesse primeiro aqui? Tá aqui. Vocês têm aí ambiente Java na máquina de vocês ou não? Quem tem, levanta a mão aí. Poxa, ninguém levantou a mão? Uma pessoa só? Tá. Eu vou passar para vocês, né? Assim que me passar o cadastro, eu vou criar a nossa turma, aí a gente vai conseguir ter o passo a passo, aí a gente consegue baixar tudo, tá? Estou vendo aqui se eu consigo pegar só quais são os...
Ô, João, mais para frente a gente vai trabalhar com Python, tá? Esse inicialzinho aqui, eu não vou trabalhar com Python, não. Porque a gente pode até a partir da próxima aula começar. Aí eu passo para vocês qual que é o ambiente, né? Mas eu acho que assim, como a gente está tendo essa oportunidade da Oracle aí, de ter um ambiente e tudo, todo o suporte junto, né? Eu acho que é legal a gente pegar pelo menos essa parte básica, pelo menos esse treinamentozinho aqui, ó. Usando a Oracle Academy, né? Porque aí quem fizer e quiser, inclusive, está apto a fazer a primeira certificação. Tá? Aí o Python a gente vai trabalhar, que a gente for trabalhar com reconhecimentos de padrões e imagens, porque aí a gente vai usar a biblioteca já pronta e não vamos trabalhar essa parte mais básica, não. Mas é esse documento aqui. Eu vou postar, olha se vocês conseguem ter acesso a ele. Eu acho que ele é público, né? Para a parte básica, é só a gente baixar o item 3 e o último item aqui, ó. Esse item aqui, tá? Pode baixar o primeiro item aqui e escolher entre algum desses dois próximos aqui, ó. Isso tudo aqui a gente precisa para usar o ambiente, né, para fazer os treinamentos completos da Oracle, tá? Como eu não sei se vocês, né, eu vi aqui que parte de vocês não estão com o ambiente ainda. Conseguiram abrir esse link aqui? Me dá um feedback aí, por favor. Tem que criar conta? Verdade, isso. A tela travou, não vi como é que você chegou aí, não. Não, nesse link aqui, ó, que está aqui no chat, é porque eu estou partindo do princípio, como ele tem um termo público aqui no meio, eu estou partindo do princípio que qualquer um baixe. Eu não testei sem logar. Ô Igor, você fez sem logar? Ah, tá, não. Os outros acho que tem que ter conta, tá? Eu não sei se eu tô logado, então, porque eu consegui pegar tranquilo. Eu posso até mandar aqui no grupo da sala. Né? Mas para hoje a gente pode aqui. Então, deixa eu só fazer aqui com Mandei vocês. no grupo também. Para a gente só ver aqui esses conceitos. Aqui, ó. Aqui a gente tem né, o nosso código aqui, ó. O gera imagem, tá? Então aqui, para quem não tem muita familiaridade com Java, né? O import aqui, eu só estou importando as bibliotecas, tá? Como de padrão de uma linguagem orientada a objeto, né? Eu tenho que colocar o mesmo nome que eu ponho na classe, é o nome que eu salvo o meu arquivo, né? A diferença é que o meu arquivo ele tem um ponto .java. O nome de classe começa com letra maiúscula, né? E se é palavra composta, eu coloco a primeira letra de cada palavra que compõe, né? A palavra como um todo, maiúsculo também. E aqui dentro, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a minha classe que gera imagem, ela tem um valor que é uma largura e uma altura, né? Porque quando eu falo de imagem, eu sempre estou falando de uma matriz, tá? Então, por exemplo, se esse cara aqui fosse, né, uma resolução Super VGA, seria 800 por 600, né? Eu estaria falando que a minha imagem ela tem 800 pixels de largura por 600 pixels de altura. E eu estou falando que as minhas cores, né, elas são um novo vetor aí de valores inteiros.
definir um nome, né? E esses dois itens aqui, tá? Já são bibliotecas específicas do Java. Aí isso aqui vai mudar de linguagem para linguagem, né? Que elas vêm exatamente dessas classes que elas conseguem trabalhar a imagem, tá, gente? Por quê? Se eu for trabalhar uma imagem, né, digamos, raiz, tá? E eu tenho alguns softwares que abrem essas imagens, eu poderia fazer só mesmo uma matriz de pixels, só que aí no meu software eu teria que informar para esse software qual que é a largura, qual que é a dimensão dessa matriz e qual que é a representação de cada pixel. Mais para frente a gente vai ver isso também. Mas, por outro lado, se eu já estiver utilizando, né, os padrões que eu tenho, PNG, BMP, JPEG, GIF, né, os padrões de imagem, esses padrões, eles já têm, por definição, um cabeçalho, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, vou pegar uma imagem qualquer aqui na minha máquina, né, aqui, ó, vou pegar uma imagem aqui na minha máquina, aqui, ó, vou pegar essa imagem aqui, que é a minha imagem de fundo que eu estou usando aqui, né, e vou abrir num editor simples, tá? Então, aqui, né, como está em binário, eu não consigo ver muitas coisas, né? Mas algumas informações eu vou conseguir, por exemplo, que logo de cara, né, a primeira coisa que ela me fala é que essa imagem aqui é um PNG, tá vendo? Aí aqui ela está me falando a resolução dela, o HDR aqui. Eu vou ter algum lugar aqui que, se ela foi capturada por um dispositivo, vai estar falando qual que é esse dispositivo que capturou, né? Se o dispositivo tiver marcado para poder guardar qual que é a localização, né? Os pontos geográficos lá, né? Latitude, longitude, data e hora vai ter aqui gravado, vai estar tudo aqui, né? Gravado. E a partir de um ponto aqui, eu vou ter os pixels de imagem propriamente dito, tá? Então, quando eu tenho um padrão, né? É isso que a gente faz. A gente depois vai ter aulas que a gente vai fazer código exatamente para varrer isso aí, para entender isso aqui, tá? Então, esse image aqui, ó, né? Ele é uma classe que ela consegue pegar a imagem do disco e carregar a imagem em memória para eu poder manipular, tá? Então, ela põe a imagem num buffer de trabalho, né? E esse raster aqui, ele consegue escrever dentro desse buffer, tá? Basicamente é isso que esses caras aqui fazem. Então, aqui na minha classe, aqui, o que eu falo? Eu falo qual que é a largura, a altura e o nome da imagem, né? E ele vai e cria para mim essa imagem aqui, ó, né? Definindo o tipo, tá vendo? Aqui eu estou falando que essa imagem minha ela vai ser do tipo RGB, é o tipo, né, mais básico que a gente vai usar. E logo depois eu pego essa imagem que eu criei aqui com a largura e a altura, né? E crio um raster dela para ele conseguir escrever, beleza? E aqui eu coloquei o meu vetor de cores, né? E mandei carregar ele, porque aqui se eu não carregar não vai funcionar. Se eu olhar aqui embaixo, gente, olha o que eu estou carregando aqui, ó. Eu estou carregando o preto, o amarelo, o cinza, o azul escuro, né? Um marrom mediano, o vermelho e o branco, tá? É o que são as cores que eu estou usando. Com essas cores que eu carreguei aqui, né? Alguém se arriscaria? Alguém arriscaria qual das três imagens que eu estou falando aqui? É domínio, né? A domínio, né? Então, aquele código ali, o que ele está fazendo, né? É só carregando as cores do Minion aqui, ó, né? Para eu não ter que ficar toda hora falando. Então, eu falei que a cor
a cor 0 aqui, ó, é o preto, né? A cor 1 é o amarelo e daí por diante, né? E aqui eu tenho o RGB, né, que é a combinação de vermelho, verde e azul para formar aquelas cores, tá? Professor, Oi. nesse caso a gente poderia usar também aquelas cores hexadecimais? Poderia, só que aí eu teria que ver o seguinte, o que vai mandar, se eu vou usar, né, em hexa ou se eu vou usar igual eu estou usando aqui, é a biblioteca que eu estou usando, tá? Como eu Entendi. estou usando essa 7 pixels aqui dessa biblioteca raster, né, ela me pede, se eu não me engano, ela tem até as duas opções, tá? A gente tem que olhar aqui na definição dela, né? Mas Tá. aqui ela me pede para passar qual que é a linha, qual que é a linha coluna, né, da minha matriz e que cor que eu quero pôr lá, tá? Então, esse código meu aqui, gente, o que eu estou fazendo é exatamente pegando essa planilha aqui, ó, e colorindo cada ponto, ó. Tá? Então, por exemplo, esse ponto amarelo aqui, ó, é o coluna 4, aqui, ó, é o coluna 4, linha 1. Né? Eu colori esse pontinho aqui de amarelo, aqui, ó, né? A interseção dos pontos é esse cara aqui, ó. Tá? Se eu for lá no código, né? Como esse código ele está bem artesanal mesmo, é para a gente. Aí, qual que é a ideia desse primeiro código? A gente entender, né, essa questão aí da imagem, tá? A diferença é que aqui eu fiz um gera bloco aqui que eu falo de onde até onde. Tá? Eu falei que do zero. Professor, Oi. eu ia perguntar isso agora. Essas É, coordenadas aí é o que você está definindo lá, onde que fica cada um? só que eu estou falando início e final aqui, né? Eu fiz um negócio bem artesanal mesmo, para a gente entender. Vamos fazer um manualzão. O que ele está fazendo aqui, só para a gente ver. Vamos replicar aqui. Olha só o que esse código está fazendo. Tá? Ele está vindo aqui, ó, pegando da 0, 0. Então, ele está pegando daqui até a 19, 19. Nem tem a 19, 19 aqui, né? 15, 16, 17, 18, 19. Tá. Legal, ele não... Pô, vamos fazer até a 12, 12, né? Não, vamos fazer até a 19, 19. Legal. Então, o que ele fez? Ele está pegando da 0, 0, ou seja, ele está pegando desse lugarzinho aqui, ó, até esse lugar aqui, ó, e colorindo todo mundo com valor 5, tá? Quem que é meu valor 5? Né? O meu valor 5 aqui, ó, é o vermelho, né? Então, na verdade, eu queria o valor 6. O código está até errado aqui, ó. Valor 6. Então, o que ele fez? Ele veio aqui e coloriu todo mundo de branco. Coloriu todo mundo de branco. Aí depois ele pegou da 1, 2, aqui, ó, 1, 2, que é aqui, e foi até a 15, 10. E foi até a 15, 10. E foi até aqui, ó, e coloriu todo mundo de amarelo. Então ele veio aqui, coloriu todo mundo de amarelo. Depois ele foi da 3.3, que é esse cara aqui, até a 3.4, que é esse cara aqui, e coloriu do número da cor 2, ó. Cor 2 cinza. Depois da 3.6 até a 3.7, e coloriu também de cinza, tá? Então, esse código aqui foi exatamente, né, para a gente perceber que quando a gente faz, né, trabalha com a imagem digital, o que a gente vai fazendo é colorindo
cada um desses caras, tá? Aí só respondendo aqui, quem tinha perguntado o negócio de usar o número hexa, né? Mesmo o número hexa, ele trabalha também com pelo menos 3 bandas, tá? Porque lá no futuro a gente vai ver que essa matriz aqui, na verdade, elas vão ser 3 matrizes sobrepostas. Então, depois ele foi lá na 4.2, que é esse cara aqui, ó, 4.2, até a 5.2. Então, foi até a 5.2, foi até essa aqui. E coloriu de cinza também. Né? E foi aí fazendo o mínimo, tá? Então, vamos testar aqui só para a gente ver, né, se realmente esse negócio funciona. Porque se eu ficar colorindo isso aqui, né, vai me dar um trabalho do cão. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na minha PF, Program Files, /Java, /JDK, /bin. Tá, aqui eu vou transformar o meu código Java, né, em o ponto Java. Eu vou criar aqui, né, os códigos os .class aqui, ó. Então ele criou aqui, né, o desenho, gera imagem e o imagem, tá? Esse que eu estou fazendo aqui é o desenho, né, é o que está desenhando. Então, qual que é o nome da minha imagem aqui, ó? Vamos até pôr aqui, ó. Teste, tá vendo? Ela chama teste. Né? Vamos só ver aqui que não tem aqui mesmo. Teste.png. Olha lá, não tem nenhuma imagem chamada teste.png aqui na minha pasta, né? Então, agora eu vou rodar o meu código aqui, que é o desenho. Opa. Ela falou que não tem o 6 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver aqui que alguma coisa que eu mudei aqui na última hora não deu certo. 20, 20. 6. E 26, 3. Ah, tá. Aqui é 7. Né? Porque começa de 0 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos de novo. Fazer todo mundo de novo aqui. E vamos rodar nosso desenho. Aí, ó. Imagem gerada com sucesso, né? Se eu vier aqui agora, eu vou ter aqui a imagem, teste.png, que ela foi criada agora 22/9, dia 24/8/2020, né? E ela tem só 163 bytes. Tá? Se eu abrir ela aqui com o meu editor aqui, né? Vamos abrir ela com o editor aqui só para a gente ver o que a gente tem de informação dela. Aqui. Opa! Meu Minas ficou Minas de... Aí, ó. Minha imagem está aí, ó. Né? Tá dando para ver, não, mas ficou Minas de... Não está em Minas de segunda-feira, não. Dá um zoom aí. Aí tá vendo aqui, ó. Aqui a imagem ela é pequenininha, né? Porque ela é 20 por 20, né?
Mas repara que ela começa com o mesmo PNG, que foi o que a gente, né, criou lá, tá? Que é o padrão. E a imagem mesmo é alguma coisinha que está por aqui, entre esse DC4 e esse menos DC4 aqui, ó. Provavelmente isso aqui é a imagem propriamente dita, né? Vamos dar o zoom lá no nosso Minions. Cadê nosso Minions? Nosso Minions está aqui. E aqui tem um cara aqui que faz a... Aqui, ó. Acho que é esse. Cortar. Redimensionar. Esse aqui, ó. Né? Então, vamos fazer aqui 200 por 200. Olha lá. Né? Olha lá, meu Minion, o olho dele ficou errado. Ele ficou de olho vermelho, em vez de ficar de olho branco, né? Mas se repara o seguinte. Né? O Minion, esse aqui é porque antes a aula era sexta-feira, não é segunda. Ele fumou maconha? O Minion aqui ficou errado, o Minion. Vamos corrigir nosso Minion aqui, né? Então, qual que é a cor vermelha? O vermelho é a cor 5. Né? Devia ser o branco, que é a cor 6. Então, vamos achar onde que está 5 aqui, ó. Vamos pôr todo mundo de 6 aqui. Beleza, aqui é o olho dele. Vamos gerar um Minion novo aqui, né? Deixa eu mudar o nome dele aqui também. Chama de teste 2. Então, vamos lá. Aí, ó. Fizemos um Minion novo. Aí, nosso Minion novo aí agora. Não, lá, 20 por 20, né? O tamanho que eu criei ele. Vou pôr ele 200 por 200. Né? Olha lá, agora ficou melhorzinho, né? Ficou menos pior. Eu não sei se é... Deixa eu voltar aqui para a gente ver aqui. Não, aqui a gente tinha que ter dado uma recortadinha nele aqui, ó. Não ficou um Minion. Vamos ver esse de cima aqui, ó. Né? Aqui, ó. Na 1.3 e na 1.9, né? O amarelinho aqui, ó, tinha que ser branco aqui, ó. Da 0.3 e na 9.12 tinha que ser branquinho, ó. Primeiro lugar que eu pus amarelo, tá vendo? Então, gente, aqui, né? É uma atividade exatamente para a gente reforçar essa parte inicial aí da... Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Cor amarela, que a amarela é a cor 1, tá vendo? Eu estou pondo a cor 1 aqui, ó, né? Da 1.2 até a 15.10. E depois da 3.3.3.4. Espera aí, aqui pôs tudo amarelo aqui. E depois a gente pôs a cor branca, é isso? Onde que pôs aqui? Pôs a cor 2. Cor 2 amarelo. 3.3.3.4. 3.6.3.7. Deixa eu comentar esses dois aqui para a gente ver. Né? Essa parte inicial, se a gente tiver só o JDK, a gente já consegue fazer, tá? Em um editor qualquer, igual eu estou usando aqui. Não, piorei. Depois ele está de cabeça quadrada, né? Isso aqui é um Minion, né? Com Bob Esponja misturado. Então, pessoal, entenderam o que é uma imagem?
computacionalmente falando? Não, beleza, tranquilo. Né? Porque aqui, ó, eu poderia pegar esse mesmo código aqui, ó, né? Vamos mudar ele aqui para a gente ver aqui. Eu poderia pegar esse mesmo código aqui. Pessoa, você consegue fazer isso através de outras linguagens também, por exemplo, HTML dá, não dá? CSS? Dá para fazer. O HTML5, você até tem, junto com o JavaScript, uma biblioteca que você consegue fazer sem ter que ficar mexendo em CSS mesmo, tá? Porque o HTML5 ele tem suporte, né, a imagem de pixel, que é esse tipo de imagem que a gente está trabalhando, ou a imagem vetorizada. Né? Então, a gente consegue fazer isso lá de uma forma bem simples. Aqui, ó. Eu poderia gerar, por exemplo, que é uma imagem 200 por 200, né? Aonde que do 00 até o 100, ela é da cor 1, por exemplo, e do 101 até o 200, aqui não é 200, é 199, 101, 199, era da cor 6. Né? Então, eu estou gerando uma imagem aqui que tem duas cores. Opa, peraí que aqui o espaço é rápido. Então, aqui, ó, gerei o desenho, tá? E a minha imagem, como é que minha imagem vai ficar? Alguém arrisca como é que é a minha imagem? A cor 1 é amarelo e a cor 6 é preto, não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, a cor 6 é branco. Aqui, na verdade, eu tinha que pegar aqui de 101 a 101 a 199 a 199. E aí, como é que minha imagem ficou? E aí, pessoal, como é que minha imagem ficou? Alguém arriscaria? Quantas cores tem a minha imagem? Aqui, ó. Esse aqui é o código. Aqui, gente, cai lá naquilo que alguém citou, né? O cuidado quando eu for dimensionar a imagem, tá? Eu tenho que imaginar que a imagem, né? Ela é uma matriz, né? Então, a matriz 4x4, ela tem 16 casas, né? E a imagem ficou desse jeito aí, ó. Por quê? O que que rolou? Olha só. Eu colori da 0, 00 até a 100, 100 de amarelo. E eu colori da 100, 100 até a 199 de branco. Só que eu não colori nem esse pedaço aqui, nem esse pedaço aqui, ó. Né? Então, é um dos problemas, né, que a gente vai ver que a gente depara muito, né? Não, ô Igor, o que que acontece, né?
Isso aí vai depender da ferramenta, tá? A primeira coisa é isso, depende da ferramenta, né? E não da ferramenta, né? Depende da biblioteca que eu estou usando, tá? Aqui, né, a minha matriz ficou com null e a biblioteca converteu o null em preto, tá? Mas não necessariamente toda biblioteca vai ser assim, né? A gente sempre tem que olhar qual que é o padrão da biblioteca que eu estou trabalhando, né? Dependendo da biblioteca, ela talvez, né, e seria o ideal colocar isso aqui como transparente, por exemplo. Né? Mas, de fato, essa biblioteca não pôs como transparente, tá? Ela pôs como preto mesmo. Beleza? Pessoal, então, hoje, né, eu vou pedir para vocês, né, conseguindo instalar o JDK, fazer essas imagens aqui só para a gente treinar, né? E esses outros dois itens que a gente tem aqui, ó, os desafios, né? Quem quiser tentar fazer o desafio, né, que é fazer o negativo do Minions ou de outra imagem qualquer, né? Pode até fazer uma imagem igual essa aqui, que é mais simples, tá? E depois, né, tentar fazer a interpolação da imagem, né? Ou seja, aumentar ela, tá, em 10 vezes, né? Que vão ser os conteúdos que a gente vai tratar na próxima aula, né? Na próxima aula, hoje o nosso objetivo foi falar sobre a aplicação, né, da computação gráfica e do processamento digital de imagem, apresentar a disciplina e introduzir esses itens básicos aí em relação à imagem. Beleza? Beleza? Pessoal, mais algum